Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Eu me chamo o pastor Fábio Rogério Melo. Deus me deu um tema nessa noite, 8 lições acerca da pesca maravilhosa, está lá em Lucas capítulo 5. Vamos ler o verso 1 somente, mas eu vou usar até o verso 11. Diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, que seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder, o louvor somente a Ti, Jesus. Queridos, o texto fala que Jesus ele estava pregando a palavra junto ao lago de Genezaré, e uma multidão que a cada momento aumentava mais, pessoas e mais pessoas iam chegando, estavam apertando a Jesus, e Jesus, eu creio que começou a dar alguns passos para trás, mas fato é, no verso 1, que o povo apertava. Para quê, pastor? Para ver sinais? Por causa de pães e peixes? Não, somente para ouvir a palavra de Deus. Então aqui já me ensina, amados, uma primeira lição: seja da multidão que ama ouvir a palavra de Deus. Por que, pastor, ouvir a palavra de Deus? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Amém? O que nos salva, o que nos abençoa, o que nos transforma é o evangelho do reino de Deus, é a palavra de Deus. Amém? Então dê preferência à palavra de Deus, tá? Ame uma profecia, uma revelação, seja lá o que for, um louvor, dança, seja o que for, tá? Mas principalmente dê preferência em ouvir a palavra. É a palavra que vai te dar força, é a palavra que vai apresentar o nosso Salvador para mim e para você. Amém? Verso 2 então: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Tá? Jesus pregando, mas de olho também Pedro, Tiago e João. Olha só que maravilha, né? Imagina o desânimo dos dois ali, Jesus olhando para os dois desanimados, né? Lavaram os barcos, acabando de limpar, ali estavam dobrando as redes, quem sabe, e Jesus observando, eles. Então aqui eu aprendo uma segunda lição. Diferente da maioria das pessoas, Jesus se aproxima de nós quando as coisas não vão bem. É uma grande verdade, né, amados? Nós passamos por dificuldades, por lutas, muitas vezes perca de emprego, separação, de um casamento, problema com o filho. As pessoas se afastam, ninguém quer saber dos problemas dos outros. Elas dizem: já tenho os meus problemas, não vou envolver em mais dificuldades, em mais lutas ainda. Só que o nosso Deus ele é diferente, ele se aproxima para que eu e você venha a conhecê-lo, e ele transformar a nossa vida, aquela situação que muitas vezes nós estamos vivendo, que a gente não consegue mudar. Nosso Deus é o Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, ele consegue mudar, intervir em qualquer que seja a situação e nos dar a vitória. Amém? Verso 3: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Então vamos analisar aqui então o perfil do nosso irmão Pedro. Pedro, todos nós sabemos que ele era sanguíneo, personalidade forte ali. Imagina ele então esgotado, tá bom? Com vontade de dormir, não apanhou nenhum peixe, tinha acabado de limpar o barco, as redes, e Jesus pede o barco emprestado. Então aqui então eu aprendo uma terceira lição, porque Pedro me ensina aqui uma terceira lição, porque ele disse sim para Jesus. Então preste atenção. Terceira lição: como está o teu coração? Como vai a sua empatia? Tá? Pedro, ele sabia da situação, que ele estava de cansaço, sem dinheiro, mas ele olhou para a multidão, sabia que a multidão precisava ouvir a palavra de Deus, que ele também precisava, ele simplesmente falou sim para Jesus. Muitas vezes nós vamos ser provados antes de sermos abençoados, como aconteceu com a viúva de Serepta. Antes de receber a provisão por mais 2 anos de seca, ela foi provada do pouco que ela tinha, e ela disse sim também para o profeta Elias e foi abençoada. Verso 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. Mas surpreendentemente, Jesus manda Pedro ir pescar no mesmo lugar em que ele não apanhou nenhum peixe sequer. Então o que eu aprendo nessa quarta lição? Deus tem por prática nos exaltar em lugares que fomos envergonhados, humilhados. Amados,
Aonde Pedro não conseguiu nada, Jesus falou, vamos lá, só que agora você vai comigo. Olha que coisa tremenda, bem? Quem sabe você passou por alguma situação em um determinado lugar, no teu trabalho, né? Quem sabe no teu ministério, quem sabe aonde você mora, na tua cidade, tá? Você estava sem Jesus, sem a direção de Deus para isso, agora você vai com Jesus, e com Jesus vai ser diferente, como foi na vida de Pedro, Tiago e também de João. Verso 5, respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Amados, se eu estou num lugar aqui de Pedro, eu acho que eu diria, mas mestre, eu sou pescador, eu sei acerca de como foi, né, de como está o mar, né, eu tenho uma experiência da noite passada, não tem como ir. Só que Pedro aqui, amados, ele teve uma atitude excelente. Ele falou assim, eu sei como foi que aconteceu esta noite toda, nós não conseguimos pescar absolutamente nada, mas não é pela minha experiência de pescador que eu vou lançar essas redes, é pela tua palavra, porque eu creio que o Senhor é um homem de Deus. Então, quinta lição, não importa aquilo que o homem diz, não importa aquilo que eu e você pensamos, a nossa experiência de vida, as nossas ideias, amém? Né? O que importa é aquilo que Deus está dizendo. Então, se Ele está dizendo para você que vai dar certo agora, é porque Ele vai, é porque vai. Se Ele está dizendo que a porta vai se abrir dessa vez, é porque essa porta ela vai se abrir dessa vez. Nosso Deus é fiel. Primeira vez, Pedro, Tiago e João foram sozinhos. Agora eles foram na direção de Jesus e junto de Jesus, na presença do Mestre. Amém? Verso 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Olha só o resultado da obediência, tá? Então preste atenção nessa sexta lição. Fé, ouvir e obedecer. 3 fatores que mudam a nossa vida. Pedro, ele teve fé em Jesus. Pedro creu naquilo que Jesus falou. Ele creu que Jesus aqui era o Filho de Deus, o Rabino, né, da Galileia, o Messias prometido pelo próprio Deus a Israel. Ele teve fé. Uma segunda coisa, Pedro ouviu. E tem muita gente, amados, que ouve só aquilo que é interessante para elas, né? E Pedro não, Pedro ouviu e ele acreditou, tá? E uma terceira coisa importante também, ele obedeceu. Ele obedeceu a direção dada por Jesus. Deus falou, ó, é naquele local que eu quero que você coloque o barco. E Pedro, ele obedeceu. Então, fé, ouvir e obedecer. 3 fatores que mudam a nossa vida. Verso 7 então, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, quase aqui que os 2 barcos viram, tamanha a pescaria. Então, 7ª lição, ande com gente amiga de Jesus. Tiago e João, por estarem juntos de Pedro, né, no barco do lado. Jesus e Pedro estavam em um barco e os filhos de Zebedeu no outro barco. Por estarem perto, por estarem juntos, por serem amigos, foram abençoados também. E é da mesma forma, a pessoa, ela é de Deus, mas ela gosta de andar com ímpio, ela ainda não tomou a decisão ainda de morrer para o mundo e se entregar totalmente para Jesus Cristo, tem uma vida dentro da igreja e uma outra no mundo, né? Tá lá no pecado, lá, mas dentro da igreja parece lá um santo, lá uma santa, né? Quando vem o juízo de Deus sobre o ímpio, muitas vezes sobra para ela também, e ela é destruída também. Então que você venhamos a vigiar. As cartas de Paulo dizem que as más companhias corrompem os bons costumes. Verso do 8 ao 10 agora. E vendo isto, Simão Pedro ajoelhou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Olha que coisa maravilhosa, né? Aqui a Bíblia nos ensina então que Pedro automaticamente ajoelhou aos pés de Jesus e falou, Senhor, se afaste de mim porque eu sou um pecador. Porque eu sei o que aconteceu aqui, eu sei a dificuldade que estava, não é algo normal, é algo sobrenatural. O Senhor é diferente, o Senhor é Deus, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Messias prometido a Israel. E a Bíblia diz que o espanto tomou conta dos 3 ali, né? E é interessante que Jesus ainda diz para ele no verso 10, não temas, não tenha medo, né? O temor
tomou conta do coração dos três aqui. E Jesus diz assim ainda: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então, uma oitava e uma última lição maravilhosa: milagres acontecem para que nós creamos ainda mais que Jesus é o nosso Deus, o Messias, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Uma vez arrependidos dos nossos pecados, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, começamos a obedecer a palavra de Deus, o Espírito Santo toma conta do nosso corpo, do nosso coração, da nossa vida. Nós somos transformados, nascemos de novo. Amém? Somos herdeiros da grande promessa da salvação. Glória a Deus por isso. Coloca a mão no teu coração, quero orar por você. Senhor Deus, obrigado por essas lições, por essa palavra que foi ministrada. Guarda no nosso coração e nos ajuda a colocar em prática. Obrigado, Jesus. Abençoa aquilo que o teu filho, meu Pai, está buscando. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus Cristo, que vai ser muito maior, meu Pai, de uma forma muito mais grandiosa, porque da primeira vez ele tentou, Senhor, sem a tua direção, meu Pai. Desta vez, na tua presença e na tua direção, vai ser algo maravilhoso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo. Nós temos um canal no YouTube com o mesmo nome, né? Pastor Fábio Rogério Melo. Se você puder curtir, desde já eu te agradeço de todo o meu coração. Amém? Vou ficar te devendo por toda a eternidade essa tua decisão de se inscrever no canal. E se você gostou desse pequeno estudo, curte e desde já Deus te abençoe. Uma ótima noite. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família.